Nós vamos ver aí um texto que talvez você já conheça bem, conheça bastante, mas isso aqui é o segredo para você ter sucesso na vida sentimental. Porque, na verdade, se você reparar bem, até já falei sobre isso em algumas reuniões, né? Se você reparar bem, quando a vida sentimental de uma pessoa vai bem, todo o resto vai bem também. Mesmo que ela tenha lutas, problemas, a pessoa luta com muito mais firmeza, com muito mais vontade, né? Com muito mais esperança. Quando a vida sentimental da pessoa vai bem, ela vê a vida diferente. Quer dizer, ela não vê a vida tão negra, né? Tão difícil, tão trevas assim, né? Ela vê a vida de modo mais suave. Quer dizer, ela não se abate, ela enfrenta. Quando a vida sentimental vai bem, tudo vai bem. Mas o inverso é verdadeiro também. Quando a vida sentimental da pessoa não vai bem, muitas vezes a pessoa quer até morrer, não é? Pode ver. Às vezes a pessoa, ela quer cometer suicídio, quer fazer uma loucura, porque a vida sentimental não vai bem. É o marido que largou, é a esposa que foi embora, é o esposo que traiu, é o namorado que largou, e a pessoa ela fica tão infeliz, que muitas vezes ela até perde a vontade de viver. Está errado isso daí, claro, você sabe que está errado. Só que às vezes a pessoa, presta atenção, a pessoa sabe que está errado, sabe que esse tipo de situação está errado, mas não sabe o que fazer e nem força para superar ela tem. Então o que tem que ser feito? O que tem que ser feito para você que está aqui hoje, por exemplo, que está vivendo essa situação que eu falei? Ou você que tem alguém, não é que a pessoa te traiu e nem te largou e nem te abandonou, mas sabe aquele relacionamento sem sal nem açúcar? Aquela coisa chata, tá os dois insatisfeitos. Um insatisfeito para cá, o outro insatisfeito para lá. E, de repente, você, por estar insatisfeito, vem até a tentação de Satanás de procurar outra pessoa. É claro, o diabo tenta. O apóstolo Paulo fala isso na Bíblia. Ele fala para o casal, no caso, marido e mulher. Marido e mulher, só nesse sentido aí, tá? Esposo, casados. Não se ausentarem um do outro, porque senão o diabo entra no meio e tenta. Mas o casal muitas vezes não é que está se ausentando, é que um não está feliz com o outro. E o diabo tenta também. Então o que tem que buscar em Deus? É buscar em Deus para que Deus possa recriar esse amor, renovar esse amor, aumentar, mudar a situação. Para você que está aqui hoje, que está sozinho, não tem ninguém, está livre e desimpedido ou livre e desimpedida, mas não está aguentando também ficar ruim viver assim, né? E você quer alguém. Aí você fala assim, pastor, mas eu estou tão decepcionado, porque todo mundo que a gente arruma é só dor de cabeça, né? A gente arruma passa 2, 3 meses, ele está fazendo porcaria. Arruma outro, só decepção. Arruma outro, só tristeza. Então, eu não vou arrumar ninguém, mas sozinho também não consigo ficar. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre isso também, né? Tem pessoas que têm a capacidade e o dom de ficarem sozinhas sem se prostituir, né? Quando eu falo ficar sozinho, gente, é ficar assim uma pessoa para casar. Porque tem pessoa que fala que está sozinho, mas cada dia com uma. Isso aí é prostituição, não tem outro nome para te dar. Não tem outro nome para te dar, né? Chama-se prostituição. Então, mas a pessoa que é de Deus, claro, né? Ela fala, puxa, casamento é dor de cabeça, pastor. Não é que é dor de cabeça, é que você tem que buscar em Deus uma pessoa para se casar. É por isso. Agora, se já é casado, você vai buscar em Deus para ter um conserto na sua vida sentimental, conjugal, matrimonial. De qualquer maneira, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que muitas vezes a pessoa, ela foca a coisa errada. Quer dizer, ela não coloca a sua atenção no foco, não concentra a sua atenção na coisa certa. O alvo da pessoa não é bem aquele que deveria ser. Por isso que muitas vezes não tem resultado na vida sentimental. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer o seguinte, filho, olha. O centro da sua vida, a razão do seu viver, a sua fonte de felicidade, não pode
escuta bem, não pode ser uma outra pessoa, quem quer que seja, a não ser o Senhor Jesus. Se a sua fonte de felicidade, se a sua razão de viver for o teu marido, for a tua esposa, tipo assim, sem ele não vivo, sem ela não vivo, então infelizmente você não vai viver mesmo. Quer dizer, você vai poder ficar sobre essa terra 80 anos, mas nem vida você vai ter, aquela vida triste, deprimida, aquela vida insatisfeita. Então o foco que você tem que ter não é a pessoa do seu lado, mas sim o Senhor Jesus. Mas por que, pastor? Mas com Jesus estou bem. Eu creio em Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas o problema é a pessoa do meu lado, ou a pessoa que não está do meu lado, de repente, se a pessoa está sozinha, né? E eu digo para você, você está errado. O foco tem que ser o Senhor Jesus, por quê? Vamos ler para você entender. Quer resultado na sua vida sentimental? Vamos ler isso aí então. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4. Olha o que está escrito aí, ó. Ora, logo que o Supremo Pastor, sim ou não? Supremo Pastor quer dizer o pastor dos pastores, né? Se manifestar, quando ele voltar, né? Recebereis a imarcessível, nossa pastor, que é isso imarcessível? Que não murcha, coroa da glória. Ele fala assim, ó, quando Jesus se manifestar, vocês vão receber a recompensa, a coroa da glória, o seu prêmio, mas é uma coroa que não murcha. Por que o Pedro fala isso aqui? Porque naquela época fazia-se os Jogos Olímpicos, né? Não como é hoje, com televisão, com mídia, né? Mas existia uma certa propaganda, existiam os Jogos Olímpicos já naquela época lá, os gregos faziam. E o campeão recebia uma coroa de louros, umas folhas, né? Então fazia aquelas folhas que eu colocava assim, né? Da orelha aqui. Só que aquela coroa de louro durava 2, 3 dias, depois murchava. Quer dizer, uma coroa passageira. Era um prêmio passageiro. Aqui não, Pedro está falando assim, ó, primeiro, quando o nosso Supremo Pastor se manifestar, a gente vai receber a nossa recompensa, porque se nós estivermos fiéis com Ele, Ele vem e a gente sobe com Ele. Ele volta para buscar a igreja e nós vamos com Ele receber a nossa recompensa eterna, que é a vida eterna, que é a maior bênção que o crente pode ter. Amém, pessoal? Só que o problema é que é aquele negócio, né? Você não sabe quando Ele vai voltar. Pode, por exemplo, Pedro falou isso aqui há 2000 anos. Até agora não voltou. Mas a Bíblia fala que a qualquer momento Ele pode voltar. E aí? Como é que vai fazer? Enquanto Ele não volta, continua fiel com Ele. Porém, eu quero chamar a sua atenção para uma expressão que o Pedro usa aí, ó. Ora, versículo 4 de novo. Ora, logo que o Supremo, quem? Supremo quem? Pastor. Lembra do Salmo 23? O que fala lá? O Senhor é o meu pastor. Vai me faltar quase tudo. Não? Não vai faltar nada? Não vai faltar nada, né? O que ele fala lá? Nada me faltará. Sim ou não? Nada me faltará. Então presta atenção. Pedro aqui ele faz uma menção ao Supremo Pastor, ao pastor dos pastores, que é o mesmo pastor lá do Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor, e quando ele fala que nada vai nos faltar, ele está dizendo que é nada. Nem uma pessoa pode fazer, ou para te completar, vamos dizer assim, ou para fazer a tua felicidade conjugal ou sentimental. Não vai te faltar uma pessoa, só que tem que ser a pessoa certa. Ou aquela pessoa que você já tem, que já está casado, tem família, não vai largar da pessoa, né? Mas Deus pode muito bem dar para você uma transformação para a pessoa se transformar. Quer dizer, em vez de ser aquela pessoa briguenta, ser aquela pessoa pacífica, em vez de ser aquela pessoa ciumenta, aquela pessoa controlada, em vez de ser aquela pessoa não convertida, uma pessoa convertida, sei lá, ele vai transformar o que precisar ser feito. Mas a Bíblia fala que esse pastor, nosso Supremo Pastor, não nos deixa faltar o quê? Nada, nada falta, nada vai faltar, nada. Mas ele fala bem, olha, presta atenção, o nosso Supremo o quê? Pastor, o nosso Supremo Pastor. Quando ele fala de pastor, quer dizer que nós somos ovelha. Veja bem, ó, presta atenção. Eu quero chamar a sua atenção para isso. De repente você está aqui desesperado, procurando uma solução para a sua vida sentimental. Eu vou dizer para você, você nunca vai ter uma solução sentimental
se você não fizer de Jesus o teu pastor. Não adianta você só saber que ele existe. Não adianta você só ter ouvido falar dele. Não adianta você saber, apenas ter a informação que ele andou sobre as águas, que ele multiplicou pão e peixe, que ele transformou água em vinho e que ele fez muitos milagres. Isso aí até o ateu é capaz de aceitar. De acreditar que Jesus existiu e fez essas coisas. Agora, ser ovelha de Jesus é se entregar para Ele e servir a Ele. Fazer a vontade dEle e não a nossa própria vontade. E outra coisa, fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Quando você se submete a Ele, olha o que a Bíblia fala. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 também. Olha o que ele fala. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, ou no trato, de uns com os outros, cingivos de o quê? Humildade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha para cá o que a Bíblia fala. Para quem é orgulhoso, Deus não dá graça nenhuma. Deus não dá bênção nenhuma. Mas não é o orgulho. Porque muitas pessoas pensam assim, tipo assim, a pessoa pensa assim, você é crente. Então você como crente fiel, você não vai mais em roda de cerveja. Você não vai mais em jogo de azar. Você não vai mais sentar no meio dos seus, vamos colocar entre aspas, amigos, para escutar a piada suja. Você não vai mais ficar vendo revista pornográfica. Então você não vai compartilhar mais das coisas mundanas. O mundo vai te chamar de orgulhoso. Não conversa mais, não bebe mais, não fuma mais com a gente, não conta uma piada, quando começa a contar piada sai de perto, porque é inevitável, Às vezes está no trabalho, no seu trabalho, os seus colegas podem ser assim. E você, então, começa a conversa podre, você sai de perto. E está certíssimo, tem que sair mesmo. Vão te chamar de orgulhoso. Mas para Deus você está sendo humilde.